Leonardo nasceu em Vinci, Itália, em 1452. Apesar de Leonardo ter sido excelente como escultor, cientista, inventor e na engenharia, ele é primeiramente lembrado pelas duas grandes pinturas, Mona Lisa e a Última Ceia. Em 1494, Leonardo foi comissionado pelo Duque de Delaware para decorar a parede da frente sala de jantar da igreja de Santa Maria della Grazia, em Milão, na Itália. Não houve dúvidas sobre o tema a ser pintado. O que seria mais apropriado do que a última ceia de Cristo? Leonardo escolheu pintar o momento exato logo após nosso Senhor Jesus dizer: um de vocês irá trair-me. Punhou a faca e todos se olharam com descrença. Esta noite nós olharemos esta pintura e as personalidades de alguns destes homens, cada um se perguntando: serei eu o traidor do mestre? Eu sou o André, o tímido André. Terei eu abandonado a minha fé? Estou consumido de dor. Serei eu o traidor? Serei eu, Senhor? Como posso eu, Pedro, que convivi com o Senhor durante todos esses anos, um homem que só trouxe bondade, um homem que só trouxe coisas boas para nós, quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele curou o paralítico, quando ele deu vistas a Bartimeu, e hoje ele diz que um de nós irá traí-lo? Não posso aceitar isso. É muito difícil para mim. Quando ele um dia passou e disse: Pedro, vem, você não será mais pescador de peixes, mas você será um pescador de homens. E hoje, diante dessa afirmação dele, eu fico a pensar: serei eu, Senhor? Serei eu o traidor? Eu sou João. Eu estava sempre tão perto do Mestre, aprendendo com ele. Eu e Pedro, quantas vezes conversávamos sobre os seus ensinamentos e os milagres que Jesus operou. Quanta coisa ele nos ensinou, quanta coisa aprendemos com ele. E agora, um de nós irá trair? Serei eu? Não, serei eu, Senhor.
Isto é um absurdo. Desconfiarem de mim, Tiago, onde convivi com ele durante todos esses anos e presenciei prodígios e maravilhas, onde no Sermão do Monte as palavras desse homem me transformam. E não posso me esquecer da multiplicação dos pães e dos peixes, onde 5 pães e 2 peixes alimentou uma grande multidão. Serei eu, Senhor? Serei eu? Quando Jesus me chamou, dizendo: Tiago, segue-me, farei de você um dos meus discípulos. Não pensei 2 vezes. Deixei meu emprego de coletor de impostos e o segui. Jesus maravilhoso, grandioso, na formação de nosso caráter, que maravilha. Mas triste estou após sua palavra em dizer que seria traído por um de nós. É difícil acreditar, sabendo que ele é onisciente, mas quem será capaz de trair nosso mestre? Depois de tanta dedicação, tanto amor em nossa caminhada, quem será capaz de fazer? Serei eu, Senhor. Serei eu. Não consigo entender como um de nós, os seus 12 apóstolos, um de nós pode trair. Eu mesmo perguntei: Senhor, por que nos escolheste primeiro? Porque se revelaste primeiro a nós, primeiro que aos homens. E ele disse que foi por amor. Como posso eu traí-lo? Serei eu, Senhor, Judas Tadeu, o traidor? A pintura está completa. 12 homens comuns de 12 muito diferentes personalidades e reações, cada um se questionando se trairia o mestre. Jesus conhecia os que lhe seriam fiéis. 11 deles iriam pregar o Evangelho de Cristo às partes mais remotas da terra. Alguns iriam para a Europa, outros para a África, outros até mesmo para a Pérsia e a Índia. 10 dos 12 teriam mortes mórbidas. Esses 11 homens comuns seriam conhecidos como apóstolos, e seus esforços marcariam o início do cristianismo. Nesta noite você pode ver-se em algum destes discípulos. Quem sabe no impossível Pedro, rápido para falar e devagar para refletir, ou no tímido André, ou talvez no preconceituoso Simão, o Zelote, ou quem sabe no rico Mateus. Estes homens comuns foram capazes de realizar grandes coisas através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que Jesus foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o quebrou, repartiu e disse aos seus discípulos: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Depois de haver ceado, tomou o vinho e disse: tomai, bebei,
Este é o meu sangue do pacto do Novo Testamento, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Se você já está em Cristo e o conhece como seu Senhor e Salvador, te convidamos para participar dessa experiência de comunhão. Era uma quinta-feira, não como essa, porém uma quinta-feira de dor, uma quinta-feira de expectativa horrenda daquilo que aconteceria no outro dia. Era a véspera do dia mais difícil da vida do Mestre e Salvador Jesus. Finalmente chegaria o dia da redenção dos povos, mediante a morte mais cruel de um justo, de um inocente. A dor daquilo que estava para acontecer era tão intensa que, pouquíssimo tempo depois desse episódio, o Senhor Jesus iria suar sangue num lugar chamado Getsemane. 3 vezes o Senhor Jesus clamará ao Pai que afaste dele aquele cálice, mas que, contudo, ele cumprisse os seus desígnios soberanos. Definitivamente, o desejo do Senhor Jesus jamais fora o de se livrar do sacrifício da cruz do Calvário, mas sim, era quase insuportável para ele a separação do Pai. Morte é separação. Com esse pano de fundo, quero voltar ao momento da celebração da última ceia. O Senhor Jesus consegue promover uma reunião de comunhão maravilhosa. Ele reúne seus discípulos para celebrarem juntos aquilo que se tornou uma ordenança dele para a igreja: a celebração da ceia do Senhor. E ali, naquele ambiente de comunhão e de dor, naquele ambiente completamente desfavorável para todos, aquele que não é homem para mentir, aquele que sempre fora conhecido como cumpridor de promessas, vai prometer algo glorioso e consolador para os discípulos e para a sua igreja. Ouça: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Esse momento memorável da última ceia do Senhor Jesus foi algo que se perpetuou e tem se perpetuado. O Senhor Jesus prometeu edificar a sua igreja e tem feito isso cabalmente. Desde esse dia, a igreja do Senhor Jesus tem se reunido e tem comemorado aquilo que aconteceu horas depois. Tem comemorado a morte do Senhor Jesus para a remissão dos nossos pecados. Eu vou pedir para que o diácono Jefferson nos dirija a Deus numa oração
agradecendo pelo pão que definitivamente não se tornará o corpo de Cristo. Nós não cremos no milagre da transubstanciação, mas é símbolo do corpo do Senhor Jesus que foi pendurado na cruz do Calvário. Ato contínuo. Eu vou pedir para que o irmão Robson nos dirija também numa oração, agradecendo pelo suco de uva, que também não se tornará o sangue do Senhor Jesus, mas simboliza muito bem o sangue derramado na cruz do Calvário para remissão dos nossos pecados. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor, neste momento e já agradecemos por esse momento de comunhão tão importante em nossas vidas e que o nosso Mestre Jesus Cristo nos ensinou. E agradecemos também, Senhor, por aqui juntos nos alimentarmos desse pão, nos lembrando, Senhor, do corpo de Cristo, que foi ali, Senhor, cortado, humilhado por nossos pecados. Recebe, Senhor, a nossa oração e o nosso pedido, Senhor, de perdão, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Ó querido Deus, como é bom, Senhor, saber o sacrifício do Teu amado Filho, Senhor, na morte daquela cruz, Senhor Deus, para nos salvar dos nossos pecados, Pai, através do sangue derramado naquela cruz, Pai. Em nome do Teu amado Filho que oramos. Amém, Senhor. Enquanto nós cantamos o hino 132, do Inário para o Culto Cristão, Rude Cruz, os irmãos receberão os elementos.